Conversar ao vivo com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação. Boa tarde, Haddad. Seja bem-vindo aqui à Rádio Sua Salvador, ao programa Bahia Notícias no Ar. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer em ouvi-los. Um abraço grande aí para o povo da Bahia. Estou à sua disposição aqui para a gente conversar. Muito prazer, viu? Prazer nosso. Tá frio aí, hein? Aqui tá. São Paulo não é Bahia, não. Aqui já esfriou, já tá 15, 14. Agora tá um pouquinho, agora deu uma esquentadinha porque estamos perto da hora do almoço. Mas de madrugada faz um friozinho. Nós estamos com 23 graus e sabe como é que é nordestino? Baiano já tá com muito frio, já tira a roupa do armário. Já tá com frio. Já tá com frio. Vamos lá, ministro já tá vacinado, que bom que já tá vacinado, dá um alívio danado. Eu tomei minha primeira dose também, graças a Deus. Mas faltam muitas doses ainda para a gente imunizar toda a nossa população brasileira, né? A gente está vivendo um momento muito triste, mais de 500 mil mortos e parece que está tudo muito normal para o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, se o Brasil tivesse um outro presidente, como é que nós estaríamos neste momento? Olha, na verdade, a gente aprendeu, o Brasil aprendeu a imunizar o seu povo. E não é de hoje. O Brasil, desde os anos 70, é exemplo internacional, vem melhorando o seu plano nacional de imunização ao longo dos anos. Depois do SUS, da Constituição de 88, melhorou ainda mais. E em 2010, no fim do governo do presidente Lula, atingiu o auge da imunização. Nós aprendemos a fazer, a ponto de vacinar 80 milhões de pessoas em 90 dias. Ou seja, se a gente tivesse começado a vacinar em novembro do ano passado, estaria todo mundo vacinado lá para março, abril desse ano, já estaria todo mundo imunizado, porque quando você bate 70%, você já pode andar até sem máscara nas ruas, como aconteceu recentemente em Nova York. A partir de 70% de imunização, as pessoas começaram a relaxar nas medidas sanitárias. E o Brasil não precisaria ter feito nada de diferente do que aprendeu a fazer. O problema é que nesse governo a gente está desaprendendo tudo. E o resultado está aí, né? O segundo país em número de mortes no mundo, 4 vezes mais do que a média mundial proporcionalmente à população. Realmente, quando a gente fala que é um genocídio, não é uma figura de linguagem, é uma verdade, é um fato, né? Razão pela qual eu acredito que o Bolsonaro seja julgado nas cortes internacionais por crime contra a humanidade. Para isso acontecer, o que é preciso? Olha, já foi endereçada a denúncia, né, à Corte de Haia, e eu penso que com os resultados, né, da pandemia no Brasil, vexatórios, né, são de causar vergonha em qualquer pessoa, mais a conduta dele, porque uma coisa é um desastre natural, epidemiológico, outra coisa é quando o próprio presidente da República ele é o maior fomentador da disseminação do vírus e de mentiras, de notícias falsas sobre tratamento precoce, que foi outra coisa que levou as pessoas a erro. Teve muita gente que saía sem máscara, chegava em casa e tomava cloroquina imaginando que estava se protegendo do vírus. E todo mundo sabia que isso era uma grande mentira. Agora, com as notícias de corrupção na compra da vacina indiana, as coisas tendem a se agravar. Você sabe que pagaram 10 vezes mais pela dose da vacina indiana. E, coincidentemente, entre aspas, o fornecedor da vacina indiana é o mesmo que estava fornecendo cloroquina. Então veja você que tem aí uma coisa a ser investigada profundamente, tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal. São muitas coincidências, realmente. Na semana passada, mudando um pouco de assunto, o senhor se encontrou com o ex-presidente Lula. Como jornalista e bastante curiosa, o que foi debatido? Quando é que a gente vai ter Lula aqui na Bahia? Olha, eu acho que agora em julho vocês se reencontram com o presidente Lula e ele com vocês. Ele está muito ansioso,
ele já tomou as 2 doses da vacina, ele está aguardando a imunização, a taxa de imunização por vacinação melhorar. Ele está adiando um pouco, tem feito muitos encontros reservados com máscara, não dispensa a máscara de jeito nenhum, não tem ainda participado de grandes atos para não estimular grandes aglomerações. Ele sabe que a presença dele pode mudar a feição do ato, e ele também não quer partidarizar esses atos de protesto contra o Bolsonaro, mas eu quero crer que ele viaja para o Nordeste agora em julho, deve visitar a Bahia com certeza, mas deve visitar outros estados do Nordeste também. Já quero deixar o convite aqui, ministro, para o ex-presidente Lula participar aqui de um bate-papo com a gente aqui quando ele vier para o Nordeste. Já deixar o convite aqui, endereçado ao senhor também, quando estiver por aqui. Ministro, eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu futuro em específico. Já se especula uma possível chapa entre o PT e o PSOL aí no governo de São Paulo. O que é que o senhor tem planejado para o seu futuro político? O senhor sairá como governador em São Paulo? Já tem algum acordo sendo pensado aí? Olha, na verdade, nós estamos num ano não eleitoral, né? Então, eu acho que lançar candidatura agora não é muito bom. Na verdade, para o governo federal, o próprio Bolsonaro até hoje não saiu do palanque para sentar na cadeira de presidente, né? A sensação que dá é que não tem governo no país, né? No caso de São Paulo, a situação está muito incerta ainda. Nós não sabemos o destino do Dória, não sabemos o destino do vice do Dória, não sabemos o destino do Alckmin, não sabemos o destino do Márcio França. E eu acho, então, que qual que é o momento? O momento é de conversa, mas, sobretudo, de dedicação. Estudar o estado de São Paulo a fundo e preparar um grande plano de desenvolvimento para o estado, que perdeu muito protagonismo nesse período, né? São 28 anos de governo do PSDB em São Paulo e o estado vem perdendo vigor, né? Não se fala de São Paulo como se falava no passado. Tem um lado bom disso, que é o fato de que o Nordeste surgiu aí como grande promotor de políticas públicas no Brasil. Mas isso não significa que São Paulo devesse ficar para trás. Poderia estar também na vitrine das políticas públicas, e não está hoje. Então eu acho que existe um espaço muito grande para que a gente possa apresentar um projeto alternativo ao do PSDB, que vigora já por quase 30 anos, 28 anos de governo tucano em São Paulo. O senhor acharia interessante uma composição aí com o PSOL? Seria uma boa chapa para a disputa em 2022? Olha, o PSOL está muito próximo do PT e o PT do PSOL, né? Nós apoiamos vários candidatos do PSOL na eleição do ano passado. Quase apoiamos o Freixo, que estava no PSOL, agora migrou para o PSB. Se houvesse um entendimento com outras forças políticas, o Freixo acabou desistindo de sair pelo PSOL, justamente por falta de ampliar a base de apoio, só estava com o PT aliado. E nós temos uma boa sintonia hoje com a direção do PSOL. Tenho muito apreço pelo Juliano, que é o presidente do PSOL, pelo próprio Boulos, com quem eu tenho estado, né? Nos últimos anos, a gente tem se aproximado. Seria ótimo, seria melhor ainda se a gente se reunisse com outros partidos como o PCdoB e o PSB. Aí eu acho que realmente nós teríamos uma situação ótima para participar dessa eleição de forma muito competitiva. Então eu estou trabalhando por uma ampliação da nossa frente de enfrentamento ao tucanato aqui em São Paulo. Mas, obviamente, que esses 4 partidos têm muita sintonia e podem efetivamente apresentar um grande programa. Ministro, o senhor comentou aí sobre reunião de partidos, alianças. O governador aqui do Ceará, o Camilo Santana, do PT, ele em algumas outras falas nos últimos meses, ele defendeu uma união entre o Ciro e o Lula para salvar o país. Eu queria saber do senhor 2 coisas, na verdade. Será que existe a possibilidade de a gente ter essa reunião ainda, essa parceria? E o que é que o senhor acha dessa união? Olha, eu acho que a gente lutou tanto para restabelecer a verdade sobre o Lula. Eu acho que o PT vai pedir para o Lula ser candidato a presidente, porque
Vamos nos lembrar, desde 2016, a gente vem dizendo que o Moro está perseguindo o Lula. Está inventando prova contra o Lula, não tem prova. Está inventando denúncia contra o Lula. E ficou agora demonstrado por todas as revelações da Polícia Federal, a Operação Spoofing revelou toda a trama do Moro para fazer do Lula uma espécie de trampolim político para si próprio. Ou seja, uma coisa vergonhosa. Você sabe que o Moro não consegue nem participar mais de eventos jurídicos porque a comunidade jurídica protesta contra a presença dele e impede a presença dele pela vergonha que ele promoveu nesse país, né? Ao usar um processo, sendo que nem ele era o juiz competente para julgar o Lula. Porque o Lula não tinha nada a ver com Curitiba, os assuntos que o Moro puxou para si. Então ele era incompetente para julgar e, obviamente, que estava numa perseguição implacável para pavimentar o caminho dele mesmo fazer política, como depois acabou revelando toda a operação da Polícia Federal, que mostrou claramente o acordo dele com o Bolsonaro, né, e a tentativa dele ou ir para o Supremo ou ser candidato a presidente. Quando desmorona tudo isso, o que a gente quer? A gente quer o Lula candidato. Então é muito difícil, na minha opinião. O Ciro está com baixa intenção de voto. Ele só aparece nos meios de comunicação quando ele xinga alguém. Se ele não xingar ninguém, ele some. Então ele fica aparecendo xingando as pessoas. Eu não sei se isso é orientação do marketing dele ou se é da cabeça dele mesmo, né? Mas o fato é que é muito difícil conversar com uma pessoa que está nesse estado de nervos. Aqui na Bahia a gente vê uma aproximação do Ciro com o ACM Neto, o ex-prefeito aqui de Salvador. Queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Eu vejo dois discursos completamente diferentes, né? Um discurso de desenvolvimento, que interessa para nós todos, né, desenvolver o país, e ao mesmo tempo uma aproximação muito, muito forte com setores muito conservadores, que não querem o desenvolvimento, que pelo contrário, estão promovendo, por exemplo, Eletrobras. O ACM quer vender a Eletrobras, né? O DEM votou a favor da venda da Eletrobras. O Ciro é contra, como nós, vender a Eletrobras. Como é que vai ficar um governo do Ciro com a ACM? Num caso tão emblemático quanto esse, porque vai aumentar a conta de energia elétrica de todo mundo se vender a Eletrobras. Hoje tem várias matérias nos jornais aqui de São Paulo, com especialistas, mostrando o quanto vai aumentar. Inclusive, tem até uma maneira popular de dizer que vai aumentar o preço da carne e da cerveja. Que o Lula outro dia brincou, né, que quer ver o povo comendo picanha e tomando cerveja. Não vai comer, porque se aumentar o preço da energia, vai aumentar o preço de todos os produtos, né, que usam energia elétrica para a produção. Então, eu estou citando um exemplo, mas poderia citar vários exemplos que faz com que o DEM e o PDT sejam como água e azeite. Então, qual é o projeto afinal? É o do DEM ou do PDT? Né? Ministro, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre algumas cenas bolsonaristas vinculadas aqui na Bahia. O atual ministro da Cidadania, o João Roma, o ex-deputado federal, o licenciado aqui pela Bahia, ele tem ampliado bastante a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado, vem com frequência aqui. O senhor acha que existe um risco aí do Lula perder um certo espaço com relação a essa chegada, essa aproximação um pouco mais forte do Jair Bolsonaro aqui no Nordeste? A gente sabe que o ex-presidente Lula, ele é bastante forte, tem é um exponente aqui no Nordeste. O que é que o senhor acha dessa chegada do ministro da Cidadania aqui como emissário, obviamente, do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não acredito que o Lula possa ter no Nordeste menos votos do que eu tive. Não tem nem lógica uma coisa dessa, né? Eu tive quase 70% dos votos no Nordeste. Eu não acredito que o Lula vá ter menos do que isso em nenhuma hipótese. O Lula é o presidente do Nordeste. Ele revolucionou a região.
É uma revolução o que ele fez na região. Eu não estou falando de um programa, eu estou falando de dezenas de programas que foram voltados para o Nordeste. Só na minha área da educação, eu criei todos os institutos federais. Todos os institutos federais foi eu que criei como ministro do Lula, da educação. A interiorização das universidades federais. Tem universidade federal no interior do Nordeste inteiro, graças ao presidente Lula. As cisternas, o Luz para Todos, a transposição do São Francisco, o Bolsa Família. Vai somando isso tudo, olha a transformação da região que aconteceu sob o Lula. Acho que o Lula vai ter menos votos do que eu. Não tem nem sentido uma coisa dessa. Ministro, falando também um pouquinho agora sobre apoio, o Lula já comentou aí sobre possíveis chegadas e conversas com alguns partidos aqui do Brasil e uma reaproximação, na verdade, do MDB, partido que foi um antigo aliado aí do PT em alguns governos. O partido foi bastante citado pelo PT durante o impeachment da ex-presidente Dilma e queria saber do senhor sobre essa reaproximação. Será que o MDB voltou a ser um pouco mais atrativo nesse momento? O que é que o senhor acha? Quando a gente fala de MDB, PP, a gente está falando de muitos partidos debaixo do mesmo guarda-chuva. Esse que é o problema. Por exemplo, o MDB de Alagoas é representado pelo Renan Filho, que é um jovem que está fazendo um governo muito bem avaliado pelos alagoanos. Percebe? Quando você vai para o Pará, você está falando do Jader Barbalho, né? Que foi governador, hoje o filho governa o estado do Pará, e até onde eu sei, é bem avaliado como governador do Pará. Esse MDB não tem nada a ver, por exemplo, com o MDB da Bahia. É diferente. Que não tem nada a ver, por sua vez, com o MDB de São Paulo. Então, não é como o PT, por exemplo, que tem uma coerência. O próprio PSDB já foi um partido mais coerente internamente. Hoje está um pouco desmilinguido, mas ele tinha uma coerência. Agora, depois da briga do Dória com o Alckmin, perdeu um pouco a unidade, mas tinha uma unidade maior no tempo do Fernando Henrique, do Serra, tinha uma unidade maior. Então, o MDB não tem a mesma coesão interna. Então, é muito difícil falar do MDB. Que MDB? O do Temer? O do Gedel? Não é desse MDB que nós estamos falando, né? Então, não tem essa unidade. Não dá para falar em MDB sem falar de onde nós estamos falando. Queria falar um pouco sobre educação agora, né? O senhor foi ministro da Educação, professor também, enumerou algumas coisas que o senhor criou, que fez, institutos federais, interiorização de faculdades. Aqui na Bahia temos, inclusive, várias pelo interior também. ProUni, né? ProUni também. Como é que o senhor vê os orçamentos das universidades federais sendo cortados? A UFBA aqui, por exemplo, está recebendo um orçamento que recebia lá em 2010. Ou seja, pesquisas, estudos. Como é que a gente vai ficar futuramente? Olha, até por definição, o Bolsonaro é inimigo da educação, da cultura e da ciência. Por que eu digo que é por definição? Da onde vem a maior oposição ao Bolsonaro? A oposição ao Bolsonaro vem de quem produz cultura, de quem produz pesquisa e da universidade. E por que vem desses setores? Porque esses setores, como eles trabalham diretamente com a matéria-prima do dia a dia, com as políticas públicas. Então, como é que um cientista pode apoiar um presidente que rejeita a vacina e compra cloroquina? Como é que um artista pode apoiar um presidente que ofende a cultura nacional sempre que pode, que corta a verba? Acabou com o Ministério da Cultura, cortou toda a verba das políticas de cultura do país. Uma universidade é um celeiro de inteligência, de massa crítica. Como é que um presidente que corta o orçamento das universidades, como o Bolsonaro está fazendo, pode ter o apoio da universidade? Então ele sabe que o problema maior dele
é com esses estratos da sociedade que estão observando o governo dele com olhos para o futuro e muito preocupado com o que está acontecendo. Então, é um drama o que está acontecendo nas universidades e eu acredito que elas não terão condição de sobreviver até o final do ano com os cortes que o Bolsonaro está promovendo. É triste, situação triste. Eu espero muito que se resolva e que a gente saia dessa para melhor. Nós conversamos... Essa turma vai à luta. Você lembra em 2019? É que agora a pandemia está impedindo Sim. os estudantes de se manifestarem. Mas o Bolsonaro não perde por esperar. Porque quando essa galera estiver imunizada, estiver segura de que não está correndo risco de vida, essa turma vai fazer barulho nesse país exigindo seus direitos. Você não tenha dúvida disso. São 8 milhões de universitários nesse país. Eles não vão ficar quietos. Tem mais 7 milhões de secundaristas. Só entre ensino médio e ensino superior, você está falando de 15 milhões de brasileiros. Será que o Bolsonaro vai calar essas pessoas com as ameaças que ele faz? Como seria esse embate, hein? Ué, em 2019, foram quase 4 milhões de pessoas para a rua para liberar o orçamento das federais. E o Weintraub, que foi demitido depois, teve que liberar o orçamento. Essa turma tem direitos constitucionais assegurados. Eles não vão ficar quietos. Eu tenho certeza disso. E esse povo aí da universidade é que vai reconstruir esse país. Não tenha dúvida disso. É preciso reconstruir, e do começo, da base, porque a gente está sofrendo demais. Nós conversamos ao vivo com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação. Foi um prazer, foi um ótimo papo com o senhor. Muitíssimo obrigada. Alegria minha. Uma grande tarde para todos e todas. Cuidem-se. Um grande beijo para a Bahia. Um beijo, obrigada. Boa tarde. Bahia Notícias, no ar.